Doutor Josino, diante dessa situação de indefinição política que o país vivencia, não é? Qual é a avaliação dessa conjuntura que o senhor faz nesse momento frente ao início desse pleito eleitoral? Na verdade, o processo eleitoral está em franca ebulição. O que preocupa a sociedade brasileira e, sobretudo, o eleitor mais esclarecido em relação ao perfil dos candidatos que estão postos aí à apreciação e avaliação dos eleitores. Nós temos, por exemplo, um presidiário que condenado por práticas ilícitas, que talvez não, seguramente é o preferido da maioria. Pelo menos é o que diz as pesquisas. Nós temos um cidadão radical, da direita, radical em posicionamentos e, sobretudo, despreparado tecnicamente para uma função de relevo como é o cargo do presidente da República. Nós temos um outro com sinais claros de esquizofrenia, que agride os eleitores quando um deles desgosta e lhe faz alguma pergunta ou lança alguma acusação. Nós temos também uma candidata que se apresenta com exagerado prurismo, de não querer se coligar com este ou aquele partido, como se ela estivesse em um outro país, que não o Brasil, não é? Então, por mais que ela tenha uma simpatia da comunidade, da população, dos eleitores, mas ela tem que se coligar, porque esta é uma realidade presente na política brasileira. Então, a preocupação do eleitor esclarecido é, sobretudo, em quem votar. Quais serão, não é, o senhor como advogado e jornalista, não é, e que escreve para uma coluna semanal, quais são as orientações que o senhor vai passar para o seu leitor, não é, assíduo, sobre as considerações e os limites desse período? Essa nossa coluna, que já está completando 30 anos, agora nós estamos na cidadeverde.com, na verdade ela sempre procurou prestar um serviço público, um serviço de esclarecimento, um serviço de orientação, embora seja elaborada por um modesto estudante de Direito, mas o objetivo sempre foi este, de prestar alguma colaboração especial para os advogados mais jovens. Como nós estamos num ano em que o processo eleitoral é o que existe de mais importante para a comunidade brasileira e, sobretudo, para o mundo jurídico, os advogados, os magistrados, os membros do Ministério Público, nós assumimos um compromisso e com o próprio o site onde nós publicamos a nossa matéria, de a partir de agora começar a publicar assuntos técnicos relacionados com as práticas eleitorais e as convenções, as impugnações de candidaturas, os recursos, enfim, o rumo que o advogado tecnicamente tem que perseguir para atender o seu cliente, a orientação que devem ter os candidatos para se comportar dentro da juridicidade, dentro do direito, para poder seguir em frente com a sua candidatura e a sua pretensão ao sufrágio, de modo que estou anunciando aqui em primeira mão para vocês esta intenção e essa determinação do Semanário Jurídico de, a partir de agora, publicar semanalmente uma matéria jurídica relacionada com o processo eleitoral, induvidosamente de interesse em especial dos operadores do direito.
Uma das grandes preocupações, tanto dos políticos, que deve ser também dos eleitores, são as chamadas notícias falsas, ou as fake news, não é, como são chamadas. Qual é a sua avaliação também sobre isso e que orientações jurídicas de precaução o senhor acha que o leitor, né, como também os políticos deveriam ter em relação a esses fatos? Veja bem, a internet e as redes de comunicações sociais constituem as novidades que se tem em sede de modernidade, que existe mais moderno no Brasil. Lamentavelmente, a nossa legislação ela ainda não acompanhou, até porque o nosso legislador tem se mostrado despreparado, não é? E não tem se interessado muito em votar uma legislação e colocar à disposição da população uma legislação de eficácia que possa conter os vícios das pessoas que se aproveitam das redes sociais de comunicações para práticas ilícitas. Então, essa história de plantar essas notícias falsas, na verdade, é a grande novidade e o aspecto negativo de maior relevância que tem as redes sociais nesse instante e que precisam ser combatidas. Eu vi uma entrevista outro dia do presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Piauí, o desembargador Landim, por sinal, um cidadão de indiscutível preparo técnico, ele muito preocupado com essas propagandas falsas negativas que talvez até interesse a alguém, né, plantar notícias falsas contra este ou aquele candidato com a intenção de tirar proveito, de desestabilizá-lo como candidato perante o eleitorado, de modo que, lamentavelmente, nós não temos ainda uma legislação eficaz de combate a essas práticas desonestas, né? Mas, pelo menos, existe. O assunto tem despertado muito interesse. Existe parte das autoridades, em especial do judiciário, de tentar, veja bem, tentar, porque nem sempre vai encontrar um respaldo na lei, mas de tentar coibir essa situação que é preocupante, mas recorrente, e são muitos os que estão se aproveitando da internet, das redes sociais, para plantar notícias falsas, não é? E nem sempre o eleitor está preparado para saber separar o joio do trigo, para saber se aquela notícia é falsa ou é verdadeira, de modo que, no momento, a realidade é esta. Nós precisamos muito de um judiciário atuante, forte, sobretudo, os magistrados que comandam o processo eleitoral, no sentido de, pelo menos, tentar coibir essa situação que é preocupante e está crescendo com uma rapidez muito grande, e eu diria até que, no momento, fora de qualquer controle.